Este é o Pixel 8 Pro. A câmara é incrível, o design é icónico, o software bem refinado e o hardware bastante sólido. Mas o preço está um pouco mal temperado. Arrisco-me a dizer que este é o Pixel que a Google sempre quis fazer e que talvez por essa razão é que esperou até agora para o lançar em mais mercados, incluindo o português. Sei que pode ser bastante polarizador, mas acho realmente que o Pixel 8 é um smartphone mesmo bonito e com um aspecto bastante premium. Todos os cantos do smartphone são arredondados e isso faz com que se adapte melhor à mão, o que resulta num maior conforto a usá-lo durante longos períodos de tempo. A traseira é feita de vidro mate, resistente a riscos e com uma textura bastante agradável ao tato. O design da barra das câmaras, embora seja o elemento mais polarizador, é indiscutivelmente bastante inteligente. Não só torna o smartphone mais facilmente reconhecível, o que é bom para a marca, mas também tem alguma funcionalidade prática. Ao usar o telemóvel numa superfície, impede que ele avane constantemente. Depois, a barra está no sítio certo onde o nosso dedo indicador repousa, o que ajuda a apoiar o telemóvel enquanto o usamos. Se foi de propósito ou não, não sei, mas que é útil, lá isso é. Tanto as molduras como a barra da câmara são de alumínio polido, e eu, embora entenda a decisão do ponto de vista de design, acho que foi uma má escolha porque é mais propenso a ficar cheio de marcas e arriscar-se mais facilmente. Gostava de ter visto uma variante totalmente mate. À frente temos um ecrã mais arredondado e simétrico, bastante parecido ao do Pixel 5, o que faz com que se adeque melhor ao design do Android e assim parecer um bocadinho mais coeso e, consequentemente, mais bonito. Eu sei que as bordas não são perfeitamente simétricas e temos um queixo ligeiramente maior que o resto das margens, mas se há algo que chama a atenção enquanto o usamos, nem por isso. O ecrã tem 6.7 polegadas, o que para mim é um pouco grande demais. Gostava de ter tido a opção de poder comprar o Pro com as dimensões do Pixel 8 normal, que considero ter o tamanho perfeito para qualquer smartphone, nem muito pequeno, nem muito grande. O painel em si é bastante nítido, tem excelentes cores, uma refresh rate adaptável de até 120 Hz e consegue atingir um brilho máximo de 2400 nits. Traduzindo isto em efeitos práticos, quer dizer que não vais ter problema nenhum em ver o que está escrito no ecrã em condições de sol intenso e que as animações vão ser super fluidas. E tal como o vidro da traseira, este também usa um Gorilla Glass Victus 2, o que o torna resistente a quedas de 1 metro em cimento ou 2 metros em asfalto. Obviamente não vou testar isto com o meu, mas já há vídeos por aí a testar a resistência do telemóvel e parece bastante impressionante. Junto às câmaras existe agora este termómetro que consegue medir a temperatura de vários tipos de superfícies e que no futuro poderá vir a medir a temperatura corporal se for aprovado pela FDA. Estou meio dividido com a minha opinião sobre isto. No meu caso específico não vejo grande utilidade para um termómetro, a não ser para medir a temperatura corporal, o que ainda não é possível. Mas de qualquer das maneiras também é algo que só faço 1 ou 2 vezes por ano quando estou doente para ver se estou com febre. Mas talvez para ver a temperatura dos alimentos enquanto cozinhamos, para medir a temperatura da água da piscina ou para pais verificarem a temperatura do leite do bebê, este sensor até pode vir a ser útil. Quanto à precisão, infelizmente não tenho maneira de medir isto, mas do que vi em testes feitos por outros parece que não falha por muito mais de 1 grau. E pelo menos dos testes que fiz é bastante consistente com os resultados que apresenta. Não o acho completamente inútil, mas se me dessem à escolha entre isto e um sensor LiDAR como tem o iPhone, optava pela segunda. A marca Pixel sempre foi sinónimo de excelente fotografia e o Pixel 8 continua o seu legado com fotos absolutamente extraordinárias. A ciência de cor das fotografias está bem limada, conseguindo uma reprodução bastante fiel das cores naturais, principalmente se falarmos no tom de pele. As fotos têm um bom detalhe, por vezes até demais, um contraste e saturação bem nivelados e um bom equilíbrio entre luz e sombra. As lentes foram atualizadas e agora todas elas permitem captar mais luz, o que resulta em fotos com menos grão e consequentemente menos processadas. A ultra grande angular de 50 megapixels tem um campo de visão de 125 graus, que é bastante versátil para tirar fotografias em cidade ou em espaços interiores fechados. A lente principal tem 48 megapixels e agora permite captar 21% mais de luz, resultando em fotografias com maior desfoque de fundo e mais próximas dos resultados de uma câmara real. Também devido a isto, esta lente permite tirar fotografias macro com uma aproximação de até 2 cm do objeto, com uma qualidade bastante surpreendente. A teleobjetiva tem um zoom óptico de 5 vezes e as fotos saem com bastante nitidez. É possível ir até aos 30 vezes com o zoom digital e conseguir resultados igualmente surpreendentes. Obviamente a foto vai perder detalhe e não terá tanta qualidade, mas é bom ter esta versatilidade sem aumentar o número de câmaras. Durante a apresentação, a Google anunciou algo chamado Zoom Enhance, que irá usar a inteligência artificial para fazer aquilo que sempre achámos que era exagerado no CSI. In the real world, Zoom and Enhance can only get us so far. Infelizmente a funcionalidade ainda não está disponível para testar. A fotografia noturna continua a ser, pelo menos para mim, a melhor de qualquer smartphone, e no Pixel 8 Pro os resultados continuam a justificar esta medalha. É surpreendente todo o trabalho de fotografia computacional que a Google conseguiu desenvolver.
O modo de retrato parece estar um pouco mais refinado, principalmente a recortar pessoas, mas ainda continua a ter alguns problemas em identificar objetos ou espaços entre pernas e braços. É usável, mas ainda precisa de um pouco mais de refinamento. A câmara de selfie, única que me surpreendeu pela negativa, com uma imagem pouco nítida e por vezes bastante desfocada, que não parece corresponder à câmara de um flagship. Espero, no entanto, que isto seja só um problema de software e que possa ser corrigido no futuro. E agora, nativamente na app, temos um novo modo profissional, onde podemos ajustar manualmente os parâmetros de cada fotografia, como a exposição, o balanço de brancos, o ISO, o shutter speed e o foco, para conseguirmos ter um controle ainda maior sobre as fotos que tiramos e assim criar fotos mais artísticas diretamente na app. É possível tirar fotografias a 50 megapixels, mas reparei num pequeno delay no processamento das fotos de cerca de 1 segundo quando o modo está ativo. Mas o que mais me surpreendeu foi a qualidade de vídeo, que agora consegue finalmente rivalizar com a do iPhone. Em condições de iluminação ideais, tal como na fotografia, o vídeo tem bastante nitidez e detalhe. Por vezes até um pouco demais, principalmente nas árvores onde se nota uma imagem bastante digital. De resto, o vídeo é em tudo semelhante à fotografia em termos de cor, que continua a ser bastante fiel ao que vemos na realidade na maioria das situações. Sandro do Futuro aqui, só para dar nota de uma coisa que só reparei após ter gravado tudo isto. É que em alguns planos existe esta máscara que ajusta a exposição de certos elementos. Neste caso, o muro do castelo, mas também já vi isto acontecer em caras. E isto é algo que pode arruinar um pouco a imagem captada. Devia pelo menos haver a opção de desativar esta funcionalidade, visto que ainda não funciona a 100%. Em condições de pouca luz, ou mesmo à noite, é onde a câmara sofre mais a nível de qualidade, com imagens demasiado processadas, pouco detalhe e muito ruído. Mas esta crítica pode ser feita a qualquer marca, incluindo o iPhone. Para resolver isto, a Google introduziu o Video Boost, que irá enviar o teu vídeo para um servidor da Google para ser processado remotamente. E algumas horas depois, irá descarregar o teu vídeo processado para o teu Google Photos. Durante o dia, ajusta os níveis dos realces e das sombras para ficarem mais equilibrados. E à noite, faz algo semelhante ao Night Sight da fotografia. Infelizmente, também ainda não está disponível para testar. Por outro lado, o Audio Magic Eraser já está disponível e permite remover o ruído de qualquer gravação de forma simples e eficaz. Ele consegue identificar diferentes tipos de ruído presentes na gravação e dá-nos sliders onde podemos ajustar a intensidade da redução de cada tipo de ruído. Decidi não facilitar muito no teste e vir para uma zona cheia de vento para ver como é que o Audio Magic Eraser se porta. E tenho-vos a dizer que estou bastante surpreendido e um bocadinho chocado, na verdade, com os resultados. O efeito é surpreendente, mas obviamente não é perfeito, notando-se alguma distorção na voz, principalmente em ambientes mais ruidosos. Mas não deixa de ser incrível a capacidade da inteligência artificial de fazer coisas que antes requeriam minutos ou horas de trabalho. Agora vamos ao negativo. A transição entre as lentes tem de ser bastante melhorada, porque sempre que a lente é alterada, existe um salto entre ambas. A qualidade de imagem e iluminação muda radicalmente de uma lente para a outra. Aqui o iPhone consegue ser muito mais fluido nessa transição e gostava de ver algo um pouco mais parecido. Devido ao posicionamento das lentes, principalmente na teleobjetiva, reparei neste reflexo que aparece quando filmamos em direção a uma fonte de luz intensa e que estraga a imagem completamente. Na descrição vou deixar alguns exemplos de fotos e vídeos não editados para que possas analisá-los sem a compressão do YouTube. A correr tudo isto está um novo processador desenhado pela Google, o Tensor G3, mas não vou estar aqui a amassar-vos com benchmarks e a dizer este é melhor que aquele porque tem um número maior. O que interessa é o uso real do dia-a-dia, e aí tenho a dizer que não me falhou nem um bocadinho. As apps são rápidas a abrir, o multitasking funciona bastante bem, a câmara é bastante rápida e não encontrei um único problema de performance até agora. Mas embora não seja o melhor processador do mercado em termos de números, a Google está a aproveitar todo o poder dele para otimizar o que sabe fazer melhor, o software. Desde sempre, o que mais me atraiu nos Pixel é o Android completamente limpo e tal como a Google o idealizou. Gosto do aspecto minimalista e simples do Android. E além de serem os primeiros a receber as versões mais recentes do Android, temos também as Feature Drops que introduzem novas funcionalidades exclusivas para toda a gama Pixel ao longo do ano, o que acaba por valorizar os produtos ao longo do tempo. E claro que não podia deixar de falar de um dos maiores moves que a Google podia ter feito para agitar o mercado ao prometer 7 anos de updates. Sejam updates de sistema, segurança, feature drops, mas também a garantia de hardware para reparações. Ou seja, tudo isto pelo menos até outubro de 2030. Isto, por si só, é uma excelente proposta de valor e uma das razões que me fez trocar o meu velhinho Pixel 5, que teve a última atualização este ano.
A Google sempre foi sinónimo de inteligência artificial e com o Pixel 8 meteu a carne toda no assador e apresentou novas funcionalidades inacreditáveis e honestamente um pouco assustadoras. O Best Take resolve um problema que já todos tivemos com fotos de grupo onde alguém fica sempre mal. Se tirares várias fotos semelhantes, esta ferramenta consegue analisá-las e alterar a cara de cada uma das pessoas do grupo de forma irrepreensível. E chega a ser mesmo complicado encontrar alguma falha que revele que a foto foi adulterada. O Magic Editor remove objetos ou pessoas indesejadas numa fotografia. E aqui os resultados são mistos. Em algumas fotos, com um pouco de trabalho, conseguimos resultados bastante bons. Noutras fotos mais complexas, as texturas não colam bem com o que está à volta. E o Face Unblur consegue desfocar as caras das pessoas. Sim, acabei de inventar esta palavra e não estou orgulhoso dela. Mas é neste novo botão que a verdadeira magia acontece. Aqui podemos mudar o céu e a altura do dia em fotografias de paisagens, com resultados a variarem entre o aceitável e o mau. Já vi aplicações de terceiros a fazerem um melhor trabalho nisto e estava à espera de um pouco mais vindo da Google. É possível também mover pessoas ou objetos de sítio ou até redimensioná-los, e a inteligência artificial irá preencher automaticamente o que fica em falta. Novamente, os resultados ainda são um bocadinho mistos, mas estou assustadoramente surpreendido com o potencial de todas estas funcionalidades. Sinto, pelo menos para já, que não passa de uma gimmick para mostrar aos amigos, mas que ainda não está pronta para atingir resultados profissionais e usáveis. Existe agora também um novo gerador de wallpapers que usa inteligência artificial e que te permite gerar wallpapers interessantes e únicos de forma simples e relativamente rápida. Mais tarde devemos ter acesso a algo que me deixou bastante entusiasmado, o Assistant with Bard, que junta ambos os produtos para nos dar o assistente virtual que a Google sempre quis. Mas sobre isto farei um vídeo assim que estiver disponível. Dar nota também que a maioria destas funcionalidades tem um ponto negativo, precisam de conexão à internet para funcionarem. Gostava também que a Google tivesse trazido para Portugal funcionalidades como o Hold for Me, que te alerta quando alguém volta a atender o telemóvel quando estás em espera, o Call Screen, que permite que a Google Assistant atenda o telemóvel por ti, ou a transcrição do gravador de voz em português. Mas infelizmente, nada. As colunas são estéreo e conseguem atingir um bom volume com uma qualidade de som bastante aceitável para um smartphone. Por outro lado, a qualidade das chamadas é inacreditável. Acho que nunca ouvi chamadas tão limpas em nenhum outro smartphone como neste Pixel. Não sei se será só de hardware ou se terá algum software à mistura, mas a chamada tem um som mais natural e não tão chamada. O motor áptico é também dos melhores de todos os telemóveis que já usei. Bastante sutil na vibração, o que torna o feedback bastante mais natural e não uma experiência de partir pedra com um martelo pneumático. E claro, continua a ter a certificação IP68 que faz com que ele possa ser submerso em água doce em até 1.5 metros durante 30 minutos e que seja também resistente a poeiras. O sensor de impressões digitais por baixo do ecrã continua a ser um calcanhar daqueles no Pixel 8. Ele não é lá muito rápido e por vezes falha completamente o reconhecimento da impressão digital, fazendo com que tenhamos de recorrer ao PIN. No entanto, temos Face Unlock que utiliza apenas a câmara frontal sem necessitar de sensores extra e que, segundo a Google, é suficientemente seguro para permitir validar a entrada em apps bancárias. Na minha experiência, em condições de boa luz, funciona 95% das vezes e é bastante rápido. Mas é completamente inútil à noite e pouco eficiente em condições de fraca iluminação, onde temos mesmo de recorrer à impressão digital. O telemóvel suporta carregamento rápido até 30 watts através de cabo, o que permite carregar cerca de 50% em 30 minutos. Suporta também o wireless charging a 12 watts com qualquer carregador e até 23 watts com o Pixel Stand. Inicialmente a duração da bateria estava a preocupar-me um pouco, mas depois o telemóvel lá aprendeu com o meu uso e agora posso dizer que temos uma bateria bastante boa e que consegue aguentar tranquilamente as 24 horas que a Google promete. Ou seja, num dia normal, tiro da carga por volta das 10 e ao longo do dia vou usando umas redes sociais, messaging, internet, vejo alguns TikToks, ouço música e podcasts enquanto faço um exercício e chegando à meia-noite ainda consigo ter mais de 60%, o que considero bastante bom. Na verdade, até já consegui aguentar 2 dias inteiros e ainda chegar ao final da segunda noite com 24% de bateria. Portanto, acho que o Pixel não te vai obrigar a andar com uma destas atrás. E por fim, mas não menos importante, o preço. Que é bastante salgado, tenho de admitir. Estamos a falar de 1.139€ na versão mais barata em Portugal e com ofertas de pré-reserva que não ajudam a justificar este preço. Ou seja, temos o preço mais caro da Europa e as piores ofertas também. Noutros países, o Pixel 8 Pro sai a 1.100€, mas tinha a oferta de um Pixel Watch 2 e ainda permitiam retomas. E por isto, acabei a comprar o meu no Reino Unido através de uma amiga, porque entre a oferta do relógio e o valor da retoma, tecnicamente o Pixel 8 Pro ficou-me a cerca de 545€. Caso contrário, eu não consegui arranjar uma justificação pessoal para gastar tanto dinheiro num telemóvel cá em Portugal. Vamos lá então a recomendações para quem já usa ou está a pensar em comprar um Pixel.
Se vens de um Pixel 5 ou inferior e se valorizas a teleobjetiva, é um excelente upgrade e não vais sair desiludido. Mas recomendava-te a esperares por uma boa promoção. Se a telefoto não for uma prioridade para ti, vai para o Pixel 8. Se ainda assim o Pixel 8 fica acima do teu orçamento, mas queres mesmo experimentar esta experiência Pixel, podes sempre ir para um 7A ou um 6A, que são bem mais baratos, mas bastante competentes. É verdade que outros Androids no mercado podem trazer mais funcionalidade, mais potência ou maior bateria, mas o Pixel 8 Pro ganha pela simplicidade tanto no software como no hardware.